Como está a tua vida, meu querido irmão? Como estão esses dias de leitura, de estudo? Eu espero que esteja sendo bem agradável, espero que esteja sendo realmente muito bom, porque Deus é maravilhoso, Deus tem feito maravilhas e os planos dele, os propósitos dele são insondáveis. Quem pode conhecer a mente de Deus? E o que nós vamos ver hoje tem um pouco a ver com isso. Efésios, capítulo 3. Acompanhe comigo. Vamos ver os versículos 3, 6, 14 e 16 a 19. Logo no início, Paulo fala a respeito de um mistério, uma coisa que antes não se sabia e que agora sabe. A ideia geral que o texto passa, que Paulo fala, é que no Antigo Testamento as pessoas não sabiam isso ou não compreendiam isso, mas a Paulo, assim como aos demais apóstolos, foi dada uma revelação para a gente saber e descobrir que mistério é esse. E qual é o mistério, qual é o grande mistério? Diz respeito aos gentios. Bom, quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são israelitas ou que não são judeus. Então, nós brasileiros, na sua grande maioria, somos gentios. Existem alguns brasileiros que são judeus? Sim, existe. Mas peraí, como assim? Como funciona isso? É porque nós somos brasileiros porque nascemos no Brasil, mas o judeu israelita, ele é judeu israelita porque é descendente, porque nasceu de pais que são judeus israelitas. Então, a ideia do povo de Deus é muito mais relacionado com a família do que ao lugar onde você nasce. Quem então não é descendente de judeu é o gentio. Bom, voltando então para o mistério de Paulo. Que mistério é esse? É que os gentios, ou seja, os brasileiros, os japoneses, os americanos, os alemães, todos aqueles cristãos e que não são judeus, eles são coerdeiros, ou, em outras palavras, membros do mesmo corpo, ou ainda coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, tanto um será salvo quanto o outro será salvo. Tanto o judeu cristão será salvo, quanto o gentil cristão será salvo. A ideia de coa nesse texto aqui é herdeiro junto com, participante junto com, e faz parte do mesmo corpo. Paulo está escrevendo para a igreja dos Efésios, querendo dizer, olha, vocês são co-herdeiros da promessa junto com os israelitas, junto com os judeus, vocês são co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Veja que o que possibilita tudo isso é Jesus, tá bom? E o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, que é a morte e a ressurreição de Jesus e a própria pessoa de Jesus. Esse é o grande mistério que nos foi revelado, não é mais um mistério, agora nós sabemos, o gentio pode ser salvo pela fé. Bom, versículo 14. Essa é a razão, essa é a causa pelo qual Paulo se põe de joelhos diante do Pai. Ou seja, Paulo, como ele gosta de fazer, ele ora pelas igrejas, ora pelos irmãos, ora pelas pessoas que ele conhece ou que tem contato. Então, é muito interessante quando nós estudamos sobre oração, estudar as atitudes de Paulo ou as cartas de Paulo, porque Paulo sempre está nessa atitude de oração. Bom, o que ele ora? Qual que é o pedido dele? Ele ora para que, de acordo com, ou segundo com a riqueza da glória. Bom, então, não simplesmente de acordo com a capacidade humana, não de acordo com os desejos humanos, mas de acordo com a riqueza da glória de Deus, tá bom? Ele vos conceda que sejais fortalecidos. Nós geralmente oramos e pedimos oração para termos saúde, para termos dinheiro, para pagarmos as contas. Se estamos desempregados, queremos estar empregados. Os nossos pedidos de oração, eles geralmente estão voltados para coisas bem egoístas ou bem egocêntricas. O pedido de Paulo geralmente está voltado para a glória de Deus, inclusive o pedido segundo a glória de Deus. Veja que o pedido não é com relação a coisas carnais, por assim dizer. Paulo está preocupado com a vida espiritual daquela igreja. Portanto, sejais fortalecidos. Fortalecidos com o quê? Com o poder de Deus, obviamente, mediante o seu espírito no homem interior. E assim,
habite Cristo no vosso coração, mais uma vez, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Puxa, tanta informação, vamos voltar um pouquinho, tá bom? Será que Cristo não habitava no coração daqueles irmãos? Certamente que habitava. Eu creio que a ideia aqui é muito parecido com enchei-vos do Espírito. Será que um cristão ele pode ser mais ou menos cheio do Espírito? Peraí, o Espírito está com um pé dentro e um pé fora? Não, não é isso com certeza que Paulo está falando. A ideia do Espírito ele está dentro, completamente dentro do cristão, e o cristão ele pode dar espaço para o Espírito Santo agir ou não. O cristão ele pode dar espaço para o Espírito Santo fazer a vontade dele, ou o cristão pode fazer a própria vontade. Então, creio que Paulo está falando nesse sentido. O cristão, quanto mais ele amadurece, mais parecido com Cristo ele se torna, mais ele permite a ação do Espírito Santo, mais ele dá liberdade para o Espírito Santo agir. Quanto mais imaturo for, mais egoísta ele será, menos espaço ele dará ao Espírito Santo. Portanto, habite Cristo em vosso coração. Eu creio que ele está falando simplesmente da melhor forma possível, com a máxima força, a Cristo agir no nosso coração. Isso tudo é impossível se não for pela fé, somente pela fé que isso pode acontecer. Bom, estando vós arraigados, a ideia de enraizados. Vocês já estavam limpando uns matinhos lá de casa, e alguns matos são muito difíceis de tirar por causa da raiz que é muito profunda e muito forte. Às vezes o mato arrebenta e a raiz fica, mantendo a planta viva e cresce novamente. Exatamente essa é a ideia que Paulo está falando aqui. Ele está orando para que a igreja esteja arraigada e alicerçada em amor, de tal forma que seja muito difícil para o mundo tirar o cristão dessa realidade. Bom, então a primeira palavra aqui, amor, arraigados e alicerçados em amor, ou no amor, ou ainda pelo amor, a fim do quê? A fim de poderes compreender, entender, não sozinho, mas compreender com todos os santos. Ou seja, a vida cristã, ela é obrigatoriamente uma vida de igreja, tem que estar junto com outras pessoas. Enfim, Paulo está orando para a igreja estar tão alicerçada no amor para poder entender, compreender qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do quê? E conhecer, né, o amor de Cristo. Eu acho interessante, né? Isso daqui parece coisa para criança, né? Largura, comprimento, a altura e a profundidade. E a gente até canta aquela musiquinha, né? Para as crianças, grande, largo, grande, largo. Veja que Paulo está falando com cristãos e ele está orando para que eles sejam arraigados no amor, para conseguir entender, compreender a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Cristo. Isso nos faz entender que talvez, como cristão, nós não conseguimos compreender completamente o amor de Deus. Na nossa mente, ela é incapaz de processar todos esses dados. E eu vejo que conforme o cristão vai amadurecendo na sua vida cristã, conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo melhor qual é ou como se manifesta o amor de Cristo. Quanto maior o amor de Cristo, segundo os meus olhos, conforme eu olhar o amor de Cristo, conforme maior, mais diferentes vão ser as minhas atitudes, mais grato eu serei. Isso acontece no dia a dia. Quanto mais a gente sente o amor de alguém, mais nós somos gratos e nos entregamos a esse alguém. Bom, como é que o cristão pode conhecer o amor de Cristo? A principal resposta é através da leitura bíblica, mas nesse texto aqui, uma boa e excelente resposta é através da oração. Nós deveríamos estar orando para que a igreja entendesse e compreendesse esse amor. Por sinal, o amor de Cristo que
excede todo o entendimento. Eu gosto muito dessa palavra aqui, porque ela tem tudo a ver, eu vou ligar aqui por fora, tá bom? Tem tudo a ver com o mistério lá em cima. Nós não conseguimos entender alguma coisa, era um mistério, e aí foi revelado, precisou ser revelado a Paulo para que então fosse compreendido, entendido. Esse amor de Cristo, ele excede todo entendimento, porque todo mundo estava esperando, o judeu, o povo de Deus vai ser salvo, e de repente esse amor, ele extrapola todos os limites, extrapola todos os limites de países, por assim dizer, de tal forma que alcança o gentil. Veja que o Brasil está muito longe de Israel e o Evangelho chegou aqui, e o Evangelho já chegou no Japão e nos Estados Unidos, e por todo o mundo o amor de Cristo está transpondo barreiras. É um amor que excede todo entendimento, porque nós somos muito egoístas. Nós estamos querendo tanto um Brasil melhor, mas quantos de nós quer um mundo melhor e luta para um mundo melhor? Alguns levantam essa bandeira, mas de fato o que fazem? Nada, ou talvez quase nada. Agora, Cristo, sim, ele fez alguma coisa. Ele, de fato, o amor dele é um amor extraordinário. Nós não temos noção de quanto Deus nos ama. E aí ele termina dizendo, então, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, não tem nem muito como explicar isso. O que dá para dizer é que é muita coisa. A plenitude de Deus. Paulo está orando para a igreja ser tão enraizada no amor, a ponto de conhecer o tamanho gigante do amor de Cristo, e no final das contas sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Eu creio que o cristão que chega nesse nível que Paulo está orando aqui, ele é tão parecido com Deus, tão parecido com Cristo, que chega a surpreender pessoas por onde quer que a pessoa ande. Existe essa surpresa. Bom, eu diria que tem duas aplicações para nós aqui hoje. A primeira é o exemplo de Paulo. Paulo, ele conhece o mistério, nós conhecemos já esse mistério por causa de Paulo. E por causa desse mistério revelado, Paulo está orando para que aqueles irmãos gentios, eles conheçam de fato o amor de Cristo. Como são as tuas orações? Você tem orado para que os seus irmãos, a sua igreja, as igrejas por onde você já andou, conhece, você tem orado para que eles conheçam o amor de Cristo, o tamanho do amor de Cristo, para que eles sejam enraizados no amor de Cristo, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus? Como são as tuas orações? Ou você ainda está naquele nível bastante infantil de só pedir pela saúde de alguém, de só pedir pelo dinheiro de alguém, de só pedir talvez pelos nossos próprios umbigos? Como são as tuas orações? Conforme for a nossa maturidade, a nossa oração muda. E devemos sim orar pela igreja, amadurecimento da igreja, para que conheça o amor de Cristo. Há uma segunda aplicação também, que é como fruto da resposta de Paulo. Como você tem conhecido o amor de Deus? Quando você olha o amor de Cristo, você enxerga de que tamanho, você enxerga de que maneira o amor de Cristo? Você enxerga como, normal, beleza, deixa eu continuar a minha vida? Ou você olha para o amor de Cristo e uau, tudo isso e para me alcançar, para me salvar, eu não posso continuar da mesma forma. Eu não posso, eu tenho que mudar. Sabe, no casamento é algo interessante, porque quanto mais você demonstra amor pelo cônjuge, mais resposta de amor você tem. Quanto mais amor nós vemos em Cristo, mais respostas de amor nós daremos a Cristo. Que essa seja a tua semana, o teu dia, o resto dos teus dias, uma demonstração de amor em gratidão por tudo aquilo que Cristo fez. Que Deus abençoe a tua vida.